Abrir nossas Bíblias em Mateus, irmãos. Mateus capítulo 20, versículo 17, irmãos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-los-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Então aqui a mãe de João e Tiago, né, irmãos? A mãe de João e Tiago. E ele disse: Que quereis? Que queres? Ela respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe eles: Podemos. Disse-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui Jesus ele passa o ensinamento, né, irmãos? Primeiro ele deixa claro que ele deveria passar por um batismo que os discípulos naquele momento não poderiam passar. Depois eles passaram, né, irmãos? Pelo menos Tiago, aqui estava Tiago e João. Tiago foi o primeiro a morrer pela fé, né, irmãos? Então ele foi morto à espada, né? E João, pelo certo, acho que ele foi o último, né? Mas Tiago foi o primeiro. Mas Jesus deixa um ensinamento aqui, irmãos, de que ele ia passar por um batismo que eles não poderiam passar. Eles queriam, na verdade, ser exaltados, né? Os 2 irmãos ali. A mãe deles queria que eles fossem exaltados ali, um ficar à direita, outro à esquerda de Jesus. Mas Jesus fala assim para eles: vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo, né? Porque eles não tinham condições nem de confessar Jesus, né? Estando ali um do lado, outro do outro ali na cruz, né, irmãos? Se eles estivessem na cruz ali, junto com Jesus ali, né? Um do lado, outro do outro, que nem os 2 ladrões lá, com certeza eles não iam suportar aquilo ali. Tiago depois suportou porque ele recebeu o Espírito Santo, e aí ele foi preso junto com Pedro lá, e ele foi morto, e ele confessou Jesus. Então ele também passou por esse batismo aqui. É o batismo de sangue, né, irmãos? Jesus ele foi para a cruz, então ele passou por esse batismo de sangue. E aí ele diz aqui, né, irmãos, que aquele que quiser ser grande, ele tem que ser o menor de todos para ser grande no reino de Deus. Então, isso aqui é um ensinamento muito interessante para nós, irmãos. Por quê? Porque quando nós quisermos ser alguém no reino de Deus, irmãos, e todos nós queremos estar bem no reino de Deus. Nenhum de nós luta para ser um ninguém no reino de Deus. Nós queremos o melhor. Nós queremos estar bem diante de Jesus. Nós queremos passar a eternidade bem. Só que para isso, irmãos, no dia de hoje, nós temos que ser pequeno. No dia de hoje, nós temos que suportar. Porque entre o grande e o pequeno, quem suporta é o pequeno, irmãos. Entre o servo e o Senhor, quem suporta é o servo. E Jesus ele veio para suportar. Ele diz, ele veio para servir. E ele sendo Deus. Imagine nós, irmãos. Imagine nós. Então, isso não quer dizer que a gente tem que sair por aí, né, irmãos? Servindo as pessoas. Não é isso, não é material o negócio. Mas é você, irmãos, sujeitar a sua carne. É você sujeitar as suas vontades, os seus desejos. Não deixar o ego falar mais alto. Não deixar o seu eu falar mais alto. É você se pôr como servo. Se pôr como aquele que serve. E aquele que serve, irmãos, ele não tem muita autoridade ali, né, irmãos? Aquele que serve, ele está para servir, então ele não caça assunto, ele serve. Assim Jesus veio. Jesus veio para servir. Para servir. Vamos lá em 1 João, irmãos, capítulo 5, versículo 4, irmãos. E nós, irmãos, nós como servos, nós vencemos o mundo. Nós vencemos o mundo como servos. Servos de quem? De Jesus.
João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 4, irmãos. Diz assim, aqui João dizendo: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é o que, irmãos? É a verdade. Então Jesus, João, ele entendeu. João, depois que ele recebe o Espírito Santo, depois que ele faz a obra toda, né, pelo Espírito, e ele escreve aqui, ele entendeu que Jesus, ele veio por água e veio também por sangue, né, irmãos? Então, o ministério de Jesus se inicia ali após o batismo dele, né, irmãos? Ele é batizado ali por João Batista, passa pelo batismo nas águas, e aí ele começa o ministério dele, e começa a manifestar a palavra do Pai. E por fim, ele encerra o ministério dele, passando pelo batismo de sangue na cruz. Então, esses dois batismos, irmãos, ficou marcado aqui na trajetória de Jesus. A água também, irmãos, representa a palavra. A água é a palavra. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 6, né? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, que testemunham. O que é, irmãos? O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Então, no céu, irmãos, o que testifica no céu? O que concorda lá no céu? O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Então, João 1 diz que no princípio era o verbo, a palavra, não é, irmãos? Essa palavra, ela se fez carne. A palavra se fez carne. Jesus, ele veio. Quando ele veio, irmãos, ele veio em carne, trazendo a palavra de quem? A palavra do Pai. Aí, ele vai dar o sangue dele na cruz. Então, na terra, irmãos, é o sangue de Jesus, é o Espírito, é a palavra, não é, irmãos? Na terra, é o que testifica. Os 3 concordam em um. Versículo 9, ó. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, as pessoas, né, irmãos, elas falam tantas coisas, né, irmãos? Tantas coisas. As pessoas estudam tanto. E, na verdade, isso daqui, irmãos, isso aqui passa batido. As pessoas não entendem, irmãos, não entendem que Jesus, ele é o único Deus verdadeiro. Jesus é o único que pode nos salvar, que pode nos resgatar. E deixa a sua palavra, irmãos, e a palavra dele diz que aquele que quer ser grande tem que ser pequeno. Quem quer ser pequeno nesse mundo, irmãos? Quem quer ser pequeno nesse mundo? Quem quer servir? Ninguém quer servir. As pessoas, elas querem ser servidas. Querem ser servidas. Irmãos, o homem não suporta nada. Homens e mulheres não suportam nada. Se pisar no pé, pronto, acabou. Não pode pisar no pé, não pode tomar um tropeção, uma topada no dedo, sem chance, irmãos. Homens e mulheres não suportam isso. E no mundo espiritual é a mesma coisa. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós temos que aprender, irmãos, a cada dia a suportar. Aprender a cada dia a apanhar, irmãos, apanhar. Servo apanha. Aquele que está para servir, ele passa humilhação. Ninguém está para servir sem ser humilhado. Jesus, ele veio para servir, ele foi humilhado. Quem quer servir um Deus que fala que você tem que ser humilhado? Quem quer servir um Deus que fala que você tem que ser um servo, que você tem que servir para ser grande no reino de Deus? Eu quero, irmãos, eu quero. E nós temos que desejar isso, irmãos. Nós temos que desejar passar pela aflição. Nós temos que desejar suportar as lutas. Se nós não desejarmos isso, não vamos vencer, irmãos. Se nós não nos alegrarmos na tribulação, nós não vamos vencer. E se alegrar na tribulação, irmãos, é o que a palavra ensina.
É o que o nosso Senhor ensina, é se alegrar nas tribulações. Tende grande gozo quando caídes em várias tentações, em várias provações, porque isso vai gerar tantas coisas boas em você. Isso vai fazer você crescer tanto espiritualmente, vai fazer você ser tão grande, tão poderoso diante dos demônios. Mas aí, irmãos, esse ensinamento se deixa de lado muitas vezes. Esse ensinamento, irmãos, para o homem e mulher natural não serve, mas nós não somos naturais. Nós somos espirituais. Espirituais. Então, quando for amanhã, quando você receber uma afronta, dê glória a Deus. Quando as coisas derem errado, irmãos, pensem que tem um Senhor que morreu na cruz, que passou por todas as coisas, que passou por um batismo, que nós não temos condições de passar muitas vezes. E deveríamos ter. Nós deveríamos ter condições. E temos que ter condições de passar por esse batismo. E como que se passa, irmãos? Confessando Jesus. Confessando Jesus. É assim que faz. É como Tiago confessou Jesus. Se Tiago não tivesse confessado Jesus, não tinham matado ele. Não tinham matado ele à espada. Se Paulo não tivesse confessado Jesus, não teriam matado ele do jeito que mataram. Se os profetas não tivessem sido firmes naquilo que eles profetizavam acerca de Jesus, eles não teriam morrido de morte trágica. Então existiu em toda a trajetória da salvação, existiu homens e mulheres firmes, homens e mulheres que desejaram, irmãos, desejaram passar pela tribulação, pela angústia, pela luta, confessando Jesus. E conosco não pode ser diferente, irmãos, não pode. Vamos em Mateus capítulo 3, irmãos, versículo 10, irmãos. Aqui João Batista dizendo, muitas vezes no decorrer da caminhada, irmãos, no decorrer da caminhada, nós vamos deparar com situação em que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos desejar estar à direita de Jesus, não é, irmãos? Estar ao lado de Jesus lá no céu, não querendo passar pelo problema, não querendo passar pela situação. E na verdade não é isso, irmãos, na verdade não é isso. A palavra fala que para nós sermos glorificados com Ele, nós temos que padecer com Ele. Então aqui diz, João Batista fala aqui no versículo 10, capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é o que, irmãos? É cortada e lançada no fogo. Aí ele diz aqui no versículo 11, e eu, ele está falando dele aqui, João Batista, e eu, em verdade, vos batizo com água. Para o que, irmãos? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, quem é esse, irmãos? Jesus. É mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o que mais, irmãos? Com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então aqui, irmãos, ele está falando de um batismo, do batismo do Espírito Santo e do batismo de fogo. Isso aqui, na verdade, irmãos, aconteceu lá em Atos. Vamos lá em Atos capítulo 2, irmãos, versículo 1, irmãos. Então João Batista, irmãos, ele foi enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus. Irmãos, pense nesse homem. Ele podia ter uma vida regalada, irmãos, João Batista. Ele podia ter uma vida tranquila, ele podia estar junto com o pai dele. O pai dele era sacerdote, ele podia estar bem, irmãos, ele podia estar sossegado. Mas não, ele foi para o deserto, ele foi comer gafanhoto, ele foi se alimentar de mel silvestre, ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi se vestir com pele de bicho. E aí ele diz, eu batizo vocês com água, mas vem um de que eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele sim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Diz aqui, capítulo 2 de Atos, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu todas as casas em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, aqui estava todo mundo reunido ali, né, irmãos? Povo de todas as nações ali, uma festa. E ali os discípulos receberam o dom de línguas ali, pelo Espírito Santo, para poder ensinar, para poder instruir aquele povo lá, irmãos. Então esse batismo aqui, irmãos, o que é? É a manifestação do Espírito Santo na vida deles. É a manifestação do Espírito Santo. Muitos pregam isso aí, do batismo do Espírito Santo. Ah, você foi batizado com o Espírito Santo.
Aí a pessoa começa a falar um monte de coisa estranha lá que ninguém entende, nunca ninguém consegue traduzir aquilo, e fala que é o batismo do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. Não tem nada a ver, irmãos. Aqui é a manifestação do Espírito Santo sobre os discípulos que tinham uma missão específica. A missão deles era pregar para todo aquele povo, aquelas nações. E mais à frente vai falar as nações que estavam ali, as línguas que eles falavam. E com fogo, por quê, irmãos? Porque aconteceu esse fato aqui, ó. Mas o fogo também representa o que em nossas vidas, irmãos? Aflição. O fogo também representa em nossas vidas as lutas que enfrentamos. Também é um fogo. E nós temos que enfrentar, irmãos. Nós temos que enfrentar. E só se enfrenta e só se vence é pelo Espírito Santo, irmãos. Não é sem Ele. Só o Espírito Santo para nos ajudar a vencer as aflições, vencer as lutas. Então muitos querem receber dons. Dom de línguas, dom de cura, dom disso, dom daquilo outro. E Jesus, Ele dá os dons. Mas Ele dá os dons para aquilo que for útil ao Evangelho. Esse dom de línguas aqui hoje não é necessário para o Evangelho. Né, irmãos? Porque as pessoas elas estão espalhadas por todo mundo, o evangelho já chegou em todos os lugares, então tem evangelho sendo pregado no mundo inteiro, e cada um na sua língua sem problema nenhum, né, irmãos? Agora, passar pela aflição, passar pela angústia, passar pela afronta, passar pelo estreito, irmãos, homens e mulheres não querem não. E nós temos que desejar isso, irmãos. Já que recebemos o Espírito Santo, nós temos que nos alegrar cada dia por servir a Jesus. Aconteça o que acontecer, temos que nos alegrar por servir a Jesus, porque os dias são trabalhosos, os dias são maus, os tempos são terríveis, irmãos. O pecado está aí, ó. O mundo tem um curso, e Jesus vem mostrando outro curso. E aí nós temos que decidir qual nós queremos. E servir a Jesus é isso. Servir a Jesus é enfrentar principados, potestades, ossos espirituais da maldade. O profeta não tem honra em casa, o profeta não tem honra no meio da família, não é assim, irmãos? É assim, nós temos que lutar cada dia para vencer tudo isso, irmãos. Vencer tudo isso. Não adianta o cristão querer ter honra na sua casa, o cristão ter honra perante a sua família, o cristão ter honra perante os colegas mais íntimos, não vai ter. Não vai ter, porque Jesus já disse que não vai ter. Então temos que enfrentar, irmãos, enfrentar isso aí e vencer a nós mesmos. Porque é o nosso eu, nesse momento, que vai querer falar mais alto. É o nosso eu que vai querer fazer com que nós desistamos. É assim. Então nós temos que vencer isso daí. Vencer. E sabe como que se vence, irmãos? É repreendendo o maligno. É repreendendo o maligno. Fala, não, eu sirvo ao Senhor que venceu por mim. Eu sirvo ao Senhor que Ele passou por tudo que eu passo. E Ele venceu, Ele não desistiu. Então eu também não posso desistir. E pronto, acabou, irmãos. E seguir adiante. Seguir na caminhada. É a única forma. Do contrário, vamos ser só mais um no mundo, irmãos. Só mais um no mundo. E eu falo para os irmãos, hein? Tem muita gente, irmãos, que prega a palavra verdadeira por aí, viu, irmãos? O evangelho puro e verdadeiro, prega e fala, viu? Fala doidado. Muitos que saíram do nosso meio, muitos que saíram de outros lugares que também pregavam essa mesma palavra e estão por aí, ó, falando de Jesus. Falando de Jesus. Os familiares dos irmãos pregam essa palavra, viu, irmãos? Pregam. Os esposos das irmãs pregam essa palavra. Pode ter certeza disso. Ainda que não estejam aqui, mas eles estão no serviço deles lá, quando alguém fala de crente, fala de palavra, eles sabem, eles conhecem. E eles vão lá e falam, eles rebatem muitas coisas, com certeza. Não é? E aí, é assim, irmãos, mas nós que estamos no caminho, nós que estamos seguindo o caminho que é Jesus, nós temos que ter uma conduta, irmãos, diferenciada, para podermos vencer. Para poder vencer. Irmãos, a luta, eu sempre falo isso, não vence aquele que mais bate. Muitas vezes vence aquele que sabe apanhar. Então, temos que aprender a apanhar. Temos que aguentar a pancada. Aguentem a pancada, que a pancada é forte. Amém, irmãos? O diabo não está para brincadeira. Vamos orar, agradecer a Jesus.